Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo e o amor da Imaculada Mãe de Deus, nossa Mãe, esteja na alma, na vida de cada um de vocês que está sintonizado comigo neste momento de oração e fé, onde nós buscamos o refúgio naquele que tudo fez, naquele que tudo faz, naquele que tudo realiza, segundo os desejos do seu coração. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos aqui meditarmos um pouco a respeito da Santa Escritura e aquilo que a Bíblia tem para proporcionar a cada um de nós. Nós bem sabemos que toda a Santa Escritura é para nós crescimento, crescimento físico, crescimento espiritual, crescimento em conhecer Deus e a tua palavra e as suas realizações. Deus quer realizar na nossa vida prodígios, milagres e sinais. E como que Deus irá realizar esses prodígios, esses milagres, esses sinais na nossa vida, se assim nós permitirmos que Deus assim o faça? Nós vemos a Bíblia dizer, na leitura de 1 João capítulo 4, versos 19 assim: Caríssimo, quanto a nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas, entretanto, odeia seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão, quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus ama também seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, alguém amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos o Filho de Deus, quanto amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Queridos amados irmãos e irmãs, mediante esta palavra, essa profecia de Jesus Cristo lançada no nosso coração, nós podemos já entrarmos no Evangelho de Jesus Cristo, aonde que ele retrata exatamente o projeto, a parte do amor e da realização que é feita na vida de cada um de nós, quando nós permitimos que o Santo Espírito de Deus venha e faz em nós grandes coisas. E como que Deus irá fazer em nós grandes coisas se eu não permito que Deus assim o faça? Se eu não permitir que Deus venha e faça o milagre em mim, não tem como acontecer o milagre. Nós observamos hoje o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vendo cada vez mais, é um mundo onde gera em nós desespero, gera em nós desamor, gera em nós cada vez mais desconfiança, ódio e desunião um para com o outro. Nós observamos a Santa Escritura e veja o que ela nos ensina, o que ela nos mostra. Pois a palavra de Deus, eu canso de dizer isto, não canso melhor de dizer isto, que a palavra de Deus ela é para nós um GPS que nos conduz aos céus. Aquele que está sentado no trono de Deus, que é o próprio Deus, e que vem beneficiar cada um de nós segundo o que nós queremos para nós. Por isso que o livro de Deus ele foi deixado a mim e a você para que eu possa observá-lo e ponhá-lo ele em prática. Porque a partir do momento que eu começo a interagir em Deus, Deus começará a interagir em mim. E como que isso irá acontecer? A palavra de Deus diz que quando eu digo amo a Deus, eu também devo amar o meu próximo. Mas aí então a palavra de Deus ela vem dar uma revelação segundo o que Jesus Cristo mostra. Porque a carta de João no capítulo 4 versos 19 está dizendo que nós amamos a Deus porque nós nascemos de Deus e Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E por isso Ele está dizendo, amemos a Deus. E como que nós vamos amar a Deus se nós muitas vezes
não vamos ao encontro de Deus. E como que isso pode estar acontecendo, gerando no nosso meio nos dias de hoje? Paramos e analisamos. Hoje no mundo acontecerá diversas coisas para que eu não esteja na presença de Deus. Nós observamos que cada um gera uma tese, cada um fala uma coisa a respeito do Covid-19. Diante da palavra de Deus eu posso observar e ver que a Santa Escritura ela cita pestes, ela cita epidemias, ela cita maldições, ela cita pragas. E que eu posso tomar posse da palavra de Deus em compreender e entender que o céu está me dando sinais. Porque se eu não observo os sinais do céu, como que eu quero viver um cristianismo? Porque o cristão, ele vive de sinais. E para observar e ver os acontecimentos e os sinais da parte de Deus, é preciso eu estar em comunhão com Deus. E como que eu vou estar em comunhão com Deus? A partir do momento que eu opino em querer ouvir, em querer ler, em querer meditar, em querer estar diante da palavra. Por isto que quando Jesus ele entra com a palavra de dizer assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele quando entra na sinagoga, ele diz que o Espírito do Senhor repousa sobre ele. Mas o Espírito do Senhor, ele vem com uma proporção e uma função de interagir em Jesus e através de Jesus ser enviado a nós. O que? A palavra. A palavra que gera em nós o crescimento espiritual, o entendimento espiritual, para que isto comece a ser soluções na minha vida, comece a ser remédio na minha vida. E quando que isso irá acontecer? Quando eu permitir que o Espírito Santo esteja sobre mim. E quando que eu vou permitir que o Espírito Santo esteja sobre mim? Quando Jesus diz: enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. O Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, a Bíblia está dizendo que está sobre ele. E enviou ele a proclamar o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus voltou-se para a Galiléia com a força do Espírito. A força do Espírito. E é impressionante que o Espírito Santo de Deus, ele vem e faz em nós grandes coisas. Grandes milagres, grandes realizações. Todo aquele que participa de um grupo de oração comigo, a gente pode ver a manifestação de Deus através da leitura bíblica, através do hino de louvor. Quando nós prostramos, quando nós adoramos, quando nós bendizemos, quando nós exaltamos o Deus da vida. O Deus da vida, ele vem com o Espírito Santo e age no pecador, na pecadora, em cada um de nós, e começa a fazer os grandes milagres. Aí as pessoas muitas vezes dizem assim: mas eu não estou vendo um milagre acontecer. Não, Deus está fazendo um milagre acontecer na tua vida. Às vezes as pessoas, eles se colocam na presença de Deus com um único propósito, com um único projeto, de ser beneficiado, de ser curado, de ser restaurado, de ser totalmente livre de tudo aquilo que amarra, de tudo aquilo que prende. Deus, ele intervém em nosso favor exatamente também para fazer esses milagres acontecer na nossa vida. E irá acontecer. Irá agir. Por quê? Porque Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da libertação. Por isso que quando a Bíblia está dizendo: sua fama se espalhou por toda redondeza, e ele ensinava nas sinagogas, e todos elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, aonde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga num sábado, levantou-se para fazer a leitura.
A Bíblia diz no versículo 17 assim: deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra profética. O Espírito do Senhor está sobre mim. A palavra de Deus diz: porque me consagrou com a unção. A unção que vem de Deus é ela que quebra o jugo. É ela que quebra as cadeias. É ela que tira o fardo. Às vezes as pessoas elas estão totalmente perturbadas no mundo espiritual e não estão entendendo o porquê dos tormentos dentro da tua casa. Muitas famílias não têm paz dentro da casa. Não tem paz com o esposo, não tem paz com a esposa, não tem paz com os filhos. Por quê? Falta a unção. A unção que quebra o jugo do mal. E como que dentro da minha casa terá a unção? A unção de Deus ela é proporcionada a cada um de nós quando eu vou à casa de Deus. Quando eu me coloco. Quando eu estou numa santa missa. Quando eu estou num louvor. Quando eu estou rezando o terço. Quando eu estou fazendo novena. Quando eu estou voltado às coisas celestiais do céu. Então a Bíblia está dizendo: consagrando-me pela unção. A unção que é colocada na mão da pessoa que vai se tornar um sacerdócio. Quando é molhada a tua mão com aquele óleo ungido no altar com o bispo. Por isso que é consagrado pela unção. E a unção de Deus é que quebra o jugo na vida humana. E como ter esta unção? Como que eu vou ter esta unção? A unção eu só vou ter ela quando eu começar a compreender os desígnios do céu. E quando que isso vai acontecer? Quando eu começar a ir para um louvor. Quando eu começar a ir para uma santa missa. Então eu começarei a entender os grandes projetos do céu. Porque o céu só revelará os seus projetos na minha vida se eu estiver interligado com o que o céu está dizendo. Mas como que o céu irá falar comigo se eu não saio de dentro da minha casa? Se eu fico mais no computador? Se eu fico mais numa televisão? Como que o céu irá falar comigo? Como que o céu dará a resposta para mim? Como que eu vou ser liberto? Como que eu vou ser curado? Como que a minha família será restaurada pelo poder da oração e pela unção de Cristo Jesus? Porque a própria Bíblia está dizendo que Ele se consagrou pela unção. A Bíblia está dizendo para anunciar a boas novas aos pobres e enviou proclamar a libertação aos cativos. Libertação do quê? Cativo. Muitos estão aprisionados no mundo espiritual, meus amados irmãos e irmãs. Muitos não têm paz em espírito. Às vezes você que me ouve, você que entrou agora nessa live, às vezes você não tem paz em espírito. E que paz em espírito é essa, Vitor? Aquela paz que você muito tempo não tem. Aquela paz no teu coração que muito tempo você não tem. Às vezes a sua vida está debaixo só de perturbação. Perturbação mental, perturbação espiritual. Às vezes você procura um jeito para dar um jeito nessa angústia, nesse desespero que você está tendo, até em lugares errados. Lugares aonde não te dará alegria, lugares aonde não te levará ao céu. Então as pessoas elas têm que entender que existe um caminho, o caminho que conduz a Deus. As pessoas têm que entender que existe um libertador, o libertador que liberta as pessoas. E quem que é esse libertador? É Jesus Cristo de Nazaré. E como que Jesus Cristo de Nazaré intervirá em meu favor? Em favor da minha casa, em favor da minha família? Se consagrando pela unção. E como que eu vou me consagrar pela unção? É deixar de ser preguiçoso. É deixar de ser preguiçosa. Porque quando se diz, vamos orar, vamos rezar, as pessoas já começam a colocar interdito na frente. As pessoas começam a colocar problemas na frente. As pessoas começam a colocar dificuldade na frente de Deus. E como que Deus irá realizar um milagre na vida do ser humano se o ser humano está mais preocupado com os problemas que está acontecendo na vida dele do que se colocar na presença de Deus e acreditar que Deus irá fazer um milagre na vida dele, na vida dela?
Porque se consagrar pela unção e ser liberto daquilo que prende, daquilo que amarra, daquilo que destrói, é segundo Jesus Cristo. Porque Ele mesmo deixou escrito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E Ele diz ainda: fará ainda maiores do que essas. Se a palavra de Deus ela é verdade, ela é a realização da minha vida, eu tenho que acreditar. E o projeto de Deus, a realização de Deus em mim é quando eu creio, é quando eu acredito. Eu tiro por mim, meus amados irmãos e irmãs, um homem que não tinha direção na vida, um homem que não tinha propósito na vida, um homem que só vivia errante, que vivia só errando, focado no erro, focado na maldição, focado nas coisas erradas, as coisas que o mundo estava proporcionando a mim. Por isso que muita gente se inclina facilmente naquilo que o mundo oferece, naquilo que o mundo mostra, porque o mundo mostra para nós facilidade, a facilidade de viver, a facilidade de ter. Só que for ver bem hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, nada está fácil. Nada está fácil. Imagina, se com Deus você vive, imagina sem Ele. Imagina ficar sem Deus na nossa vida, meus amados irmãos e irmãs. Ficar sem o Espírito Santo, ficar sem a unção. Por isso é preciso estar com a unção de Deus. Porque a unção de Deus nos liberta. Tira nós do cativo. Por isso muitas vezes as pessoas ficam presas, amarradas no passado, nas coisas do passado, no interdito do passado, e muitas vezes não tem como ir para frente, não tem como caminhar, não tem como sair daquilo que está amarrando, daquilo que está aprendendo. Olha o que está acontecendo com você. Cadê a unção? Cadê o poder? Cadê a misericórdia? Cadê o agir de Deus? Por isso que muitas pessoas muitas vezes questionam. E questionar, meu amado, não vai te levar para lugar nenhum. Questionar não vai te levar a lugar nenhum. O negócio é se prostrar. O negócio é adorar a Deus. O negócio é bendizer o seu santo nome, estar na sua santa presença. Por isso que quando ele está dizendo que ele foi tido a levar, a libertar o cativo, o que está aprisionado no mundo das trevas, o que está doente, o que está enfermo, o que está decepcionado com a vida, Jesus está dizendo que é a unção. É a unção de Deus que dá para nós o resultado ao qual nós tanto almeja, tanto queremos. Por isso, a palavra de Deus ela vem mais profunda, ela vai mais profunda ainda em nossa vida, ao ponto de dizer assim: por isso que cada um de nós vivemos debaixo da graça, vivemos debaixo do poder. É preciso, é necessário viver debaixo da graça, é necessário viver debaixo do poder de Deus. Para quê? Para que a unção de Deus esteja. Então ela ficará como uma proteção espiritual sobre nós, sobre a nossa vida. Quanto o ímpio, quanto o perverso, quanto o mal, a Bíblia diz bem claro em Provérbios 5:22, ele diz assim: quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prendam com as cordas do seu pecado, e é detido. As cordas do pecado aprisionam e amarram o ímpio. Às vezes a pessoa diz assim: eu não sou feliz, eu não tenho felicidade, eu não vejo felicidade em mim, eu não tenho alegria na minha vida, tudo dá errado, nada dá certo, nada se realiza. Tem pessoas que têm tudo, tem um carro bom, tem uma casa boa, às vezes até bem casado, só que dentro do teu interior, dentro da tua vida não tem realizações. E que tipo de realizações são essas? A alegria interior. Porque o que dá sentido à vida é a alegria interior. Não é aquilo que falamos, não é aquilo que dissemos. Porque muitas vezes a palavra que sai do coração é uma palavra ao qual você está cheio. Tem pessoas que vivem xingando. Tem pessoas que vivem maldizendo. Por quê? Vive uma vida de impiedade. Uma vida de contradição. Aí as pessoas, sabem o que as pessoas querem? Libertação, cura. Quer ver o prodígio, quer ver o milagre, quer ver a realização de Deus. E como que Deus irá fazer a realização na vida do ser humano se o próprio ser humano está aprisionado na sua iniquidade, porque está preso às cordas do pecado? Então ele está entrelaçado ao erro. Não vai pensar você que a alegria está em pecar, em errar e fazer o que é errado, não. Isso é passageiro, isso é ilusão. E a ilusão
A coisa do mundo, a ilusão, é uma coisa que você vê ao mesmo tempo que você vê, depois já sumiu. Porque o pecado, ele só nos afasta da presença daquele que é santo. O pecado só faz desespero surgir dentro da tua alma. Por isso o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde o Espírito de Deus nos convida à perseverança da realização do que é sagrado, o que é bendito. E o que é sagrado, o que é bendito, e que tipo de realizações são essas? É sair daquilo que nos amarra. O que nos amarra? É viver a vida de impiedade. A diferença de estar na unção: me consagrou, me enviou. Por isso muitos têm esta autoridade de Deus. Por isso que muitos têm esta graça de Deus. Porque é tido pela unção, é tido pela graça para fazer as realizações na vida das pessoas. E quando que isso irá acontecer? De que forma estará acontecendo? A palavra de Deus diz bem claro, Provérbios capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prende com as cordas do seu pecado e é detido. O ímpio vive só na impiedade e a corda do pecado o amarra e o prende. E que tipo de pessoas são essas? Pessoas que valorizam o erro, pessoas que valorizam o pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que te afasta do caminho de Deus é tido como pecado, é tido como transgressão da palavra, transgressão dos mandamentos de Deus. Por isso que Jesus deixou escrito: se queres ter vida, observe as minhas palavras e ponha ela em prática. A pessoa tem dificuldade de ler as Santas Escrituras e ponhar a palavra de Deus em prática e realizar a palavra de Deus na sua vida. Porque nós só sentimos o gozo do céu quando nós nos colocamos na presença de Deus. E quando que isso irá acontecer na nossa vida? Eu te faço uma pergunta: de que jeito você vai numa santa missa? De que forma você vai num louvor? As pessoas te convidam a estar no meio do povo daqueles que proclamam a glória de Deus. E quem que proclamam a glória de Deus? É todo aquele que é batizado, é todo aquele que é levado a ser uma pessoa que vive a espiritualidade diante do Evangelho e diante da palavra de Deus. É interessante entender o que as Escrituras diz, que a palavra de Deus ela é uma realização na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz assim no versículo 17, Lucas capítulo 4, verso 17: deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro do profeta Isaías, abrindo, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Aos cegos devolver a recuperação da vista. A palavra de Deus está dizendo para nós entendermos e compreendermos e libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos. Te faço uma pergunta: você já se sentiu oprimido? Você está se sentindo oprimido, oprimida? O mundo está te oprimindo com as suas propostas, com os seus acontecimentos? O Covid-19 está te oprimindo? O Covid-19 está tirando a tua paz? Eu te faço uma pergunta: o que você tem vivido? O que você tem proclamado? O que você tem sentido? De que forma Deus tem agido na sua vida, meu irmão, minha irmã, pela misericórdia de Deus? O que tem passado na tua vida? Que tipo de realizações tem feito na sua vida? Por isso nós vemos que a palavra de Deus está dizendo: libertar os oprimidos. Quem que liberta os oprimidos? É o advogado? É o juiz? É o policial? É o delegado?
É o teu amigo, é a tua amiga, é teu sogro, é tua sogra, é teu irmão? Não. Quem liberta os oprimidos é Jesus Cristo de Nazaré. E como que Ele irá fazer isso na minha vida? A partir deste momento que você me ouve, a partir deste momento que você está interligado comigo, você já está recebendo a bênção. O que é a bênção? A bênção vem para quebrar a maldição. O que é a maldição? É quando a pessoa te maldiz, é quando a pessoa te calunia, é quando a pessoa se revolta contra você, é quando a pessoa tem inveja dos seus negócios, é quando as pessoas têm inveja dos seus propósitos. A bênção de Deus, ela intervém para quebrar o jugo do mal. E como que isso irá acontecer? É a partir deste momento que você está interligado comigo. Então Deus começa a fazer um milagre. Deus começa a trabalhar na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta hora. Deus começa a trabalhar na vida dos seus filhos, a sua filha, do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, do teu sogro, da tua sogra. Então a unção de Deus começará a descer na sua vida. Você não ficará aprisionado como o que diz Salomão no livro dos Provérbios, não. Você será um homem e uma mulher livre para amar e proclamar a glória de Deus, porque é o oposto da iniquidade. A glória de Deus, ela é oposta da iniquidade. A glória de Deus, ela vem e te cativa. A glória de Deus te ilumina. A glória de Deus te reveste. Quanto ao pecado, te amarra, te sufoca, faz de você um derrotado, uma derrotada. Por isso não vale a pena, meu amado irmão, irmã, transgredir a lei de Deus e pecar e afastar do caminho do Senhor. O que vale a pena para cada um de nós é estar no caminho que conduz ao céu. E como que nós vamos estar nesse caminho que conduz ao céu? É deixar ser guiado pela unção. É deixar ser guiado pelo amor de Jesus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, em João capítulo 8, versículo 34, disse Jesus, em verdade, a Bíblia está dizendo para cada um de nós. Jesus diz, em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quantas pessoas se acomodou com o pecado? Não abandona o pecado jamais. Tem pessoas que faz questão de deixar a unção para lá e viver só a iniquidade, viver só o pecado, viver só a transgressão. Tem pessoas que têm a capacidade de ficar bravo com você por você ser um cristão que vive genuinamente o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quanto se revoltará contra você, contra a sua vida? Quanto se revoltará contra os seus projetos, contra os seus sonhos? Hoje a sociedade, o mundo está focado no ter, no prazer, naquilo que sacia a carne, sacia o desejo humano, mas deixa de lado o que é essencial, o que é primordial. E o que é essencial, o que é primordial para cada um de nós? É viver voltado ao que diz as Escrituras. Por isso que Jesus está dizendo que levou a libertar os oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. A Bíblia está dizendo que Deus veio para restaurar a sua vida. A Bíblia está dizendo que Jesus veio para mudar a tua história, para mudar a sua direção, para mudar os seus caminhos. Não seja aprisionado pelas cordas, não seja aprisionado pelas cadeias, não. Deixa ser guiado pelo Espírito da unção de Deus. Por isto que o oposto da unção, ele vem te dar o nome escravo. Escravo é todo aquele que é dependente de algo na sua vida, que não consegue sair ou que não consegue deixar de lado. Nós observamos que houve um tempo de escravidão na vida de algumas pessoas. Só que hoje a escravidão humana já não existe mais. Quer dizer, aonde as pessoas são livres para viver aquilo que quer viver na sua vida. Mas a palavra está dizendo para cada um de nós que uma escravidão de pecado, de erro, de maldade, ao qual muitos estão preferindo viver na sua vida. Ao ponto de dizer assim, eu mando em mim mesmo, ninguém manda em mim, eu sou dono da minha vida,
Fulano fala de mim, mas é pior do que eu. Fulano diz isso, diz aquilo de mim, mas é pior do que eu. Grande maioria de pessoas tem a facilidade de julgar, de condenar, de maldizer, de ir contra o que a sociedade está vivendo, está buscando. Muitos estão buscando viver o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao ponto de querer deixar de ser pecadores para viver uma vida de santidade. Claro que cada um de nós somos santos pecadores, que estamos procurando a perfeição cristã. E quando alcançamos a perfeição cristã, as pessoas, um grande número, claro que nem todas, não vamos aqui dizer que todas são assim de forma alguma, só que muitos têm a facilidade de ser guiado pelo espírito ao contrário, ao ponto de falar de você, criticar você, ir contra você, de vez de olhar o que diz a Escritura e procurar viver o que está escrito nela. Por isto que a Bíblia diz para cada um de nós que, ao ser escravo do pecado, o Evangelho diz isto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 23, ele diz assim: pois vejo que estáis em fel de amargura, em laço de iniquidade. O que é um fel de amargura? O que é um laço de iniquidade? É onde que muito ser humano se deixa cair. Fel é aquilo que amarga, é aquilo que muitas vezes tranca, fecha a tua garganta e você sente repugnar no teu estômago. A Bíblia está dizendo, meus amados irmãos e irmãs, amargura em laço de iniquidade. É aquilo que a própria diz no livro de Provérbios, que pelas suas iniquidades se prenderam com as cordas do pecado e é detido. Por isso que ele é amarrado, ele é prisioneiro daquilo que o escraviza, daquilo que o amarra. Por isso que muito se deixa levar pelo sentimento humano e carnal. E que sentimento humano e carnal é esse? É os impulsos do coração humano. É o impulso do coração humano que te leva a fazer aquilo que o teu coração está desejando, aquilo que a tua mente está pensando. E às vezes a mente pensa, o coração sente, a pessoa vai e executa aquilo que está planejando. Mas ela ou ele não para analisar que se enquadra na palavra que se diz: transgressão, erro, iniquidade, pecado, escravo, transgressão. Então, fazendo tudo isso é o oposto da unção. Porque a unção ela vem com um projeto de libertar, de curar, de restaurar. E como que isso vai acontecer? É quando eu me proponho a estar diante de Deus. E quando que isso pode estar acontecendo? Quando existe um grupo de oração que clama por cura e libertação e restauração. Por isso que existe a hora do clamor, a hora do louvor, a hora da palavra, a hora de orarmos a Deus, a hora de suplicarmos o céu com os benefícios do céu na nossa vida. É o oposto. Por isso que a Bíblia ela vem e nos diz em Romanos capítulo 6, versos 16: não sabeis vós que a quem vos oferecedes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele que obedece o pecado para a morte ou a obediência para a justiça. Então, se eu observo o pecado, a Bíblia está dizendo que o pecado é para a morte. Mas quando eu observo a obediência para a justiça, a Bíblia está dizendo que eu estou observando a palavra que me direciona a vida. Então, eis que coloca diante de você, a vida e a morte. E o que o ser humano está pretendendo, querendo e está tendo na tua vida? O que você acha para você? O ser humano está buscando mais a morte ou mais a vida? A morte que coloca diante de cada um de nós para que nós decidimos o que queremos. O que eu quero para mim? O que você quer para você? Você que me ouve, meu amado irmão, irmã. O que você deseja para você? O que você deseja para a tua vida? É claro que muitas pessoas dizem assim: Vitor, eu desejo felicidade, eu desejo amor, eu desejo paz, eu desejo graça na minha vida. Esse é o desejo de muitos, de todos, por assim dizer, ao ponto de você fazer um questionamento: o que você quer na tua vida? O que você deseja na sua vida? Mas aí que entra a questão da unção.
A unção que proporciona tudo isso a nós, bênção, graça, alegria, regozijar no Senhor. O oposto do que diz ser escravo do pecado, o membro do corpo ao qual estende mais a iniquidade, o mal e a transgressão. Por isso que todo ser humano tem a consciência, ao ponto da própria consciência ficar questionando, ou maquinando dentro do ser humano, dizendo: você está errado, você está errada, não está certo. Não tem como dizer o oposto do que eu estou te falando. A consciência não falha, meu amado irmão e irmã, não falha. Pessoas que vivem iniquidade, ela sabe que a iniquidade está matando ela. Ela sabe que o erro está acabando com a vida dele, acabando com a vida dela. E muitas vezes se deixa ser levado pelos desejos do seu coração, que é um desejo obscuro. É um desejo que leva ao mal, é um desejo que leva à transgressão. Por isso que a Bíblia está dizendo, meu amado irmão e irmã: pois vejo que estáis em fel de amargura e em laço de iniquidade. Por isso que o próprio profeta Ezequiel diz que quando comeu o rolo, mastigou, na boca foi amargo como o fel. Por isso que a Bíblia está dizendo que amargou, o laço do pecado tem amarrado muito ser humano na transgressão, no erro e da maldade. E por isso que a unção não vem, por isso que a unção não realiza. Quando você convida as pessoas para ir para um grupo de oração, as pessoas começam a colocar interdito, começam a colocar barreira, ao ponto de dizer assim: ah, hoje eu não vou, ah, hoje eu estou com preguiça, ah, hoje eu não quero ir, ah, hoje eu não quero estar. E as pessoas se deixam levar pelo comodismo. O comodismo humano nos afasta da bênção de Deus. O comodismo humano nos afasta da bênção de Deus. Nos afasta. Nos afasta da bênção de Deus. Nós muitas vezes nos acomodamos, e se acomodar é uma pessoa que não está com um propósito de céu. E se eu não estou com um propósito de céu, não tem como eu ser beneficiado com as bênçãos do céu. Não tem como eu ser liberto. Não tem como eu ser restaurado. Não tem como eu ter unção. E essa unção, ela é oferecida a mim e a você que me ouve. A mim e a você que me escuta. Esta graça, ela é direcionada a cada um de nós, segundo os desejos do nosso coração, o que nos conduz ao céu. Por isso que nós observamos que o salmista Davi, ele diz assim: as nações de toda a terra hão de adorai-vos, ó Senhor. Quando o salmista, ele relata a nação de toda a terra, ele está aqui expressando o mundo inteiro. Nações, povos, raças e línguas. Hão de vos adorai-vos, ó Senhor. Porque não tem como, meu amado irmão, ter paz na vida se não for pela graça, se não for pela unção de Deus. Às vezes nós questionamos o que é unção. Vamos supor, você está fraco, você está abatido, você está sem força, você começa a imaginar alimento, comida. Aí na tua consciência diz assim: eu preciso me alimentar para mim ficar forte, para mim ficar animado, para mim ficar satisfeito, porque eu estou com fome. A unção de Deus é exatamente isto. Estou com sede de Deus. E como que Deus irá saciar a minha sede? Tirar essa amargura do meu coração? É quando eu me proporciono ir ao encontro de Deus, ir na casa de Deus, ir comungar Jesus na Eucaristia. Claro, meu amado, comungar Jesus na Eucaristia, porque é alimento para o corpo e para a alma. Ir para o louvor, para receber a unção, clamar ao Espírito de Deus que venha ao meu encontro para que eu seja liberto, para que eu seja restaurado, para que eu seja purificado. Meus amados irmãos e irmãs, que a unção de Deus esteja sobre a nossa vida. Que a unção de Deus venha em nosso encontro. Que a unção de Deus possa fazer grandes projetos em nós. Que a unção de Deus possa vir libertar aquele que está aprisionado pelo espírito de perturbação. Que o Espírito Santo de Deus venha te abraçar esta noite.
venha te amar esta noite. Venha derramar a paz aonde você não está tendo. O Espírito Santo de Deus possa trazer amor aonde está sendo gerado ódio na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa tirar todo o amargor, toda a amargura, tudo aquilo que está aprisionado. O aprisionamento no mundo espiritual é quando nós nos deixamos ser cativados pelo erro e pela iniquidade e deixamos de lado a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro caminho, não existe outra cura, não existe libertação fora de Deus, não existe. Deus quer abençoar aqueles que estão se achando amaldiçoados. Deus quer restaurar aqueles que estão se sentindo abatido, fraco, decepcionado, sem ânimo, sem força. Quantos estão preocupados com o dia de amanhã? Quantos estão preocupados com o que vai acontecer amanhã? Não, meu amado. Entregue para Deus o dia de amanhã. Basta as preocupações dos dias de hoje. Porque Jesus, ele veio para tirar você do cativeiro. As pessoas muitas vezes se encontram amarradas com o pecado, com a corda, o laço da transgressão, com o erro da maldade. Mas o Espírito Santo, ele quer entrar dentro desse coração muitas vezes de pedra. Esse coração muitas vezes angustiador, desesperador. Esse coração que muitas vezes não tem rumo e nem direção. Você mesmo que está me escutando, que sente que tua vida está totalmente destruída, sem nada, sem direção, sem ânimo. O Espírito Santo de Deus vai arrancando tudo aí por si. Tudo aquilo que é estrovo, tudo aquilo que é barreira, em nome de Jesus, seja arrancado da sua vida. E que você seja totalmente restaurado pelo poder e pela unção de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Que Ele possa adentrar dentro do teu coração, dentro de tua alma agora. Que Ele possa fazer grandes coisas. Que esta unção que estava sobre Ele esteja também sobre você agora. Que esta unção possa envolver teu coração. Que você sinta a paz agora. Que você sinta o amor. Que você sinta Deus tocar no mais íntimo do teu ser. Você que me ouve agora, que Deus te toque agora, meu amado. Que você sinta uma alegria dentro de você, uma alegria que muito tempo você não esteja sentindo. E que esta unção de Jesus Cristo, pela nação e amando e adorando a Deus, a nação de toda a terra, onde vos adorar, ó Senhor, dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça Ele governa o vosso povo, com equidade Ele julga os vossos pobres. Esse é nosso Deus, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus poderoso, Deus que intervém em nosso favor. Ele pode vir agora, meu amado, em teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela unção do Espírito Santo, que Deus possa visitar a sua alma, que Deus possa visitar todo o teu ser, que esse Jesus possa visitar a sua vida, seus negócios, seus projetos, seus sonhos, suas realizações. Que o Deus de Moisés, que o Deus de Davi, o Deus dos profetas, o Deus dos patriarcas, da mesma forma que eles foram abençoados, o Deus de Abraão, possa também te abençoar agora. Abençoar com toda a dádiva do céu. Que toda a maldição, interdito, que veio do passado, do antepassado, que queira estar sobre a sua vida, eu agora, em nome de Jesus, eu repreendo. Que essa maldição seja cancelada agora, pela unção, pelo poder do Espírito de Deus, que seja quebrado todo o interdito do maligno, tudo aquilo que tem se levantado contra você, contra a tua descendência, contra os teus filhos, contra a sua árvore genealógica. Eu agora determino em nome de Jesus vitória.
prosperidade na sua vida. Que o céu se abra em seu favor, você que me ouve agora. Que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a tua vida, sobre os seus propósitos, sobre tudo aquilo que você traz em teu coração. Aquilo que você tem planejado de bom para a tua casa, para a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, que o amor de Jesus Cristo, o amor da Imaculada Mãe de Deus e nossa, esteja no coração e na alma de cada um de vocês. Até a próxima live, se assim Deus permitir. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.